Muito obrigado, pastor Eliezer, especialmente por esse honroso convite de participar deste momento festivo da igreja, 50 anos de história. Queridos colegas de ministério, prazer em encontrá-los, e alguns eu estou conhecendo hoje. Queridos irmãos, só Deus sabe o que está aqui dentro. Nesta hora, os meus sentimentos estão em várias direções e estou feliz, primeiramente, imensamente agradecido a Deus pela história desta igreja e também por este encontro. E estava observando aqui as canções que cantamos e escutamos nesta noite. A primeira canção que escutamos aqui me transportou à minha infância, à minha adolescência, porque era a canção que minha mãe cantava frequentemente em nossa casa. Conta as bênçãos, conta quantas são. A última canção que nós entoamos aqui com o conjunto me fez lembrar uma verdade eterna, que a história de qualquer igreja aqui, neste país e no mundo, deve a sua glória a alguém: o Senhor da igreja. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, porque Ele é o Senhor da igreja. Este projeto divino que chegou a Cascavel em 1971, com a chegada do pastor Alvacir Costa, num projeto, diríamos, modesto, porque assim ainda o número de igrejas era pequeno. Nesse estado, não lembro quantas igrejas, poucas igrejas, e olhando o mapa e buscando o que Deus queria que fizéssemos naquele ano, resolvemos pensar, resolvemos colocar no papel o projeto, resolvemos orar por esse projeto chamado Cascavel. Os irmãos podem imaginar o que estou vivendo nesta hora, pensando naquele humilde começo de 1971. Esse terreno, poucas casas, era uma vila, um bairro novo de Cascavel, e chegamos aqui para comprar esse espaço, e chegamos junto com o pastor Alvacir Costa para organizar esta igreja com 10 membros. Humilde começo, como já foi aqui lembrado, e que está no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, ele recorda que não podemos desprezar, em hipótese alguma, esses humildes começos, porque a história desta igreja hoje faz parte da história de uma denominação, com vários projetos dentro do Brasil e fora do Brasil. Se não estou equivocado, 40 projetos missionários fora do Brasil, e esta igreja marca a sua presença com suas contribuições à obra missionária no Brasil e no mundo. Diria que esta igreja faz parte da minha história também. Como pastor, como modestamente um líder da denominação, secretário de missões por 6 anos, primeiramente, e depois mais 3, Cascavel foi um ponto de encontro. Muitas vezes vinha com ônibus de São Paulo para Cascavel, aqui junto com o missionário, saudoso missionário Sam, ou Samuel, íamos para o Paraguai. Era o desafio missionário daquela época, Paraguai. Íamos a Alvedo, onde a CIB comprou uma igreja, explico, comprou a propriedade de uma igreja, não os seus membros, onde a CIB estava apoiando o trabalho entre as igrejas alemãs
do Paraguai. Viajamos, visitamos muitas vezes aquelas novas igrejas. Lembro de Mondaí, por exemplo, não me recordo agora o nome de outras. Portanto, Cascavel foi um ponto de encontro deste caminho. Estou tomando esta palavra porque quando recebi o convite, honroso convite, para estar nas comemorações do cinquentenário desta igreja, me veio a lembrança esta palavra, caminho, caminho, porque estava Cascavel no caminho do projeto missionário do Paraguai, e estava aqui com certa frequência, passando por a cidade, me hospedando na casa do saudoso pastor Sam. Uma vez passei aqui com o pastor Nilson Score, também nos acompanhou para irmos ao Paraguai. Portanto, caminho é a palavra que estava na minha mente quando pensei nos cultos aqui nesta igreja. Por quê? Lembrando duas coisas. Primeiramente, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que a igreja, esta igreja, como todas as demais igrejas cristãs do mundo, estão no caminho. Estão no caminho. Estamos numa vereda. Estamos numa caminhada. Estamos realizando a obra do Senhor nesta terra. Pequenas ou grandes igrejas, estamos no caminho. E é com esta ideia desse contexto do caminho que vamos para a pregação de hoje. E o tema que queremos aqui apresentar é o seguinte: verdades. É para mudar aqui ou mudo lá? Por favor, me indica aqui. Ok. Obrigado, pastor Essa. O que está no meu coração compartilhar com os irmãos está nesse tema, verdades. Verdades sobre a igreja que está no caminho. Não vamos falar de muitas verdades, porque há muitas verdades sobre esse assunto, mas queria focalizar minha atenção em 3 verdades que estão na Bíblia sobre esta igreja ou a igreja que está no caminho. Estamos no caminho porque Deus estabeleceu este caminho. Estamos no caminho porque todo projeto é divino. Estamos no caminho porque fazemos parte de um projeto divino que não terminou. Seu tempo de validade continua. Vai chegar o momento quando termina a função, a atividade da igreja no mundo, mas por enquanto não terminou. Verdades, portanto, sobre a igreja que está no caminho. Vamos à primeira verdade. Nenhuma igreja está por acaso no caminho. Perdão. Nenhuma igreja está por acaso no caminho. E por que eu disse por acaso? Porque Deus não trabalha com acasos. Deus trabalha com projetos. Deus trabalha com determinação. Deus trabalha com programas muito bem estabelecidos desde a eternidade. Não há acaso. Nós colocamos aqui para dizer que nenhuma igreja está por acaso no caminho. Porque nenhuma igreja comprometida com Deus, com a missão de Deus, comprometida com esta palavra, ela tem um projeto. Deus tem uma intenção com esta igreja. Esta igreja, me refiro que está aqui, mas toda e qualquer igreja no mundo, em qualquer parte do mundo, Deus olha para esta igreja com uma intenção definida. Não está por acaso.
Não foi por acaso que chegou aqui, em 1971, o pastor Alvacir Costa. Não foi por acaso. Deus olhou para Cascavel, antes que nós, da CIB, olhássemos. Deus mirou essa cidade, e Deus colocou no nosso coração olhar no mapa do Paraná e olhar para essa cidade de Cascavel. Era Deus agindo através daqueles homens que faziam parte da diretoria da CIB. Deus nos levou a pensar nessa cidade, porque o projeto de Deus era que aqui estivesse mais uma igreja, para a glória do seu nome e para abençoar a cidade de Cascavel. Portanto, não há nenhuma igreja em toda a terra que esteja por acaso no caminho. E explico por quê. Porque a igreja tem uma agenda divina. A agenda da igreja é uma agenda divina. Podemos às vezes nos assentar, fazermos planos, orarmos, sonharmos também, mas no fundo a agenda da igreja é uma agenda divina. Deus tem uma intenção definida para esta e qualquer igreja. Portanto, tem uma agenda. John Stott, um dos maiores teólogos do século XX, disse o seguinte: a igreja é uma comunidade singular de pessoas. Singular de pessoas. Portanto, não há outra organização neste mundo igual à igreja. A agenda da igreja não é deste mundo. Veio de cima, veio do céu. Foi Deus que estabeleceu a agenda da igreja. E continua Stott dizendo: por acaso, quando falamos de igreja, não há acaso. Por quê? Não há acaso porque a igreja, na visão divina, tem um propósito definido. O contexto que vamos agora lembrar é aquele contexto que aparece no livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, onde o Senhor escreve, envia cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E quando lemos as cartas, desde a carta a Éfeso até a carta a Laodiceia, notamos várias coisas observadas pelo Senhor. Mas em todas elas podemos observar palavras de repreensão, de correção, de encorajamento, mas no fundo, em todas as palavras, é como se eu estivesse avaliando, observando cada igreja, dizendo: não parem aqui. Há um projeto definido na eternidade para vocês em Éfeso, para vocês em Pérgamo, para vocês em Tiatira, para vocês em Filadélfia, para vocês em Laodiceia. Era a visão divina, ou a presença divina, ou a palavra divina através de Jesus, dando o que a igreja precisava naquele momento para não perder a sua agenda. Esse cuidado divino me impressiona. Como Deus cuida da sua igreja, como Deus olha para a sua igreja, como Deus acompanha a história da sua igreja, e quando penso em igreja, penso em nós. Porque o que é a igreja? Somos nós, pessoas que Deus, pela sua imensa graça, nos reúne como comunidade, nos faz, portanto, uma igreja presente, ativa em algum lugar. E quando digo Deus acompanha a história de qualquer igreja, digo Deus acompanha a nossa história, de cada um de nós, parte desta igreja. Por isso, todas as palavras que o Senhor dirigiu às 7 igrejas da Ásia Menor, todas elas mostravam o cuidado divino para que nenhuma perdesse a sua agenda. Por exemplo, a igreja
conhecida igreja de Filadélfia, o Senhor recorda, tens uma porta aberta, e esta porta aberta pode muito bem significar, segundo a opinião de vários comentaristas, a oportunidade que aquela igreja tinha em Filadélfia. A agenda divina é uma agenda de oportunidades que Deus nos dá. Como pessoas, parte da igreja, a igreja como organização, Deus nos mostra o privilégio, a oportunidade que temos de participar desse projeto divino, que se torna humano, no momento que nós entramos nesse projeto, e o Senhor disse, aqui tens, e aqui temos, aqui tenho, o privilégio de participar de um projeto que nasceu na eternidade e vai continuar na eternidade. E aqui temos esse privilégio de fazer parte desta agenda divina aqui na terra. É algo singular, meus irmãos. É algo para dizermos aleluia, louvarmos ao Senhor, porque é um privilégio exclusivo da Igreja de Cristo aqui na terra. Ao mesmo tempo que Deus dizia essa palavra à igreja de Laodiceia, à igreja de Filadélfia, dizia uma outra palavra à igreja de Laodiceia. E o que dizia a igreja de Laodiceia? Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo de minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho, observem, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico, compre roupas brancas e viste-se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Este é o Deus que tem uma agenda e busca qualquer igreja, aquelas que estão ativas na agenda divina e aquelas que perderam a agenda, quem sabe influenciada pela agenda deste mundo. Deus bate a porta, como bateu a porta da igreja da Laodiceia. Estou aqui para dizer, não se esqueçam, vocês têm uma agenda. Não estão por acaso em Laodiceia. E usa uma figura interessante, não? Quando fala de colírio, é bom lembrar que naquela cidade era conhecida pelo colírio que se fabricava em Laodiceia. E o Senhor, nesse contexto, lembra os membros daquela igreja, vocês precisam de um colírio, não esse que se fabrica em Laodiceia, mas um outro colírio que abra os olhos de vocês para o mundo e abra os olhos de vocês para perceberem a agenda que tenho para vocês. Essas palavras mostram o cuidado divino com aquelas igrejas que precisavam naquele momento de uma palavra do Senhor. A segunda verdade que vamos lembrar nesta noite: nenhuma igreja do caminho deve estranhar os momentos do deserto. Interessante. Ouvimos aqui alguns momentos da história desta igreja, e digo, alguns momentos eu não conhecia, estou conhecendo agora.
Mas conheço os momentos de outras igrejas, no Brasil e no mundo. E posso dizer com tranquilidade, dificilmente vamos encontrar uma igreja, aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, que não tenha passado pelo seu deserto. Significa momentos de dificuldades, de tribulações. Por exemplo, onde vivo hoje, e vivi em Portugal 20 anos, trabalhando como missionário na criação do Centro de Missões, um seminário em Portugal. Agora em Valência, morando em Valência desde 2014, no mesmo projeto de um seminário em Valência, conhecendo um pouco a história de Portugal e de Espanha, dois países onde não chegamos, os melhores números, não chegamos a 2% da população. Fala-se em Portugal menos de 1%, fala-se em 1,2%, Espanha está na mesma situação, 1,2%, 1,5%, mas temos que lembrar que Espanha e Portugal passaram por um longo deserto, 3 séculos de Inquisição, que aqui não tivemos no Brasil. 3 séculos de Inquisição, desde o século XV, XVI e XVII, Espanha e Portugal viveram debaixo da Inquisição. Significava igrejas perseguidas, crentes perseguidos, presos, queimados vivos. 3 séculos. Depois veio um outro deserto, através dos ditadores, Salazar em Portugal, Franco na Espanha, mais ou menos 4 décadas em que a igreja estava também reprimida, não havia liberdade. Todo esse deserto afetou a igreja, a história da igreja em Portugal e na Espanha. Só em 1970, com a queda da ditadura de Salazar em Portugal e a queda da ditadura de Franco na Espanha, abriram-se as portas. Portanto, a história missionária evangélica de Portugal e Espanha passa a respirar, passa a levantar a sua cabeça a partir do ano de 1970. Isso significa 50 anos apenas. Quase a história desta igreja. A partir de 70, ganhamos liberdade em Portugal, ganhamos liberdade em Espanha, mas quero dizer uma coisa, recordando Max Lucado, que num dos seus livros, comentando a história do povo de Israel que saiu do Egito e passou pelo deserto até chegar a Canaã, ele comenta que todo aquele contexto de vida no deserto era de um povo que saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. É uma observação interessante de Marcos Lucado. Eu diria assim, que esse tempo de deserto para a igreja em Portugal e na Espanha marcou profundamente a mentalidade daqueles colegas e daquelas igrejas. E o que eu senti em Portugal e sinto também na Espanha, que há uma geração de líderes que ainda pensam muito pequeno, que parece que não abriram as janelas para ver o mundo e os desafios. Ainda estão em pequenas comunidades. Parece que o deserto não saiu deles. Continua. Nenhuma igreja, portanto, deve estranhar os momentos do deserto. Isto foi Espanha. Agora, no contexto europeu, Europa de um John Wesley, Europa de um William Carey, pai das missões modernas, Europa de avivamentos, momentos de
grande avivamento, por exemplo, no país de Gales, e também na Suécia, quando nasceu aquele fervor missionário de John Ogman, como também no meio da Assembleia de Deus, Levi Petrus. É triste lembrar que a Europa hoje é o continente menos evangelizado do mundo. E dizem os entendidos, Europa hoje é um continente pós-cristão. Por quê? Porque se aqui no Brasil os números são de dezenas e dezenas, se na África temos números extraordinários de crescimento do Evangelho, se na Ásia temos igrejas com milhares e milhares de membros, se na Oceania temos também crescimento, na Europa os melhores números apontam para 4% da população europeia. É um deserto. Europa vive um deserto, historicamente. E perguntamos por quê. É verdade, a Europa passou por 2 guerras mundiais, com efeitos morais e espirituais, especialmente da Segunda Guerra, mas a Europa também passou por uma crise teológica, bíblica, século XVII, século XVIII. Esse livro foi duramente criticado, abandonado, desprezado por muita gente. A teologia se envolveu com a teoria evolucionista, e temos ali vários teólogos escrevendo. Hoje muita coisa já não se ouve, não se quer ler, mas todos aqueles 2 séculos, 17 e 18, diria, retiraram da igreja a força espiritual. E a igreja ficou pobre, ficou fraca. Porque quando o púlpito enfraquece, a igreja enfraquece. Quando perdemos a teologia bíblica, perdemos esse livro. E quando perdemos esse livro, a vida cristã perdeu o sentido. Por isto, Europa representa hoje um continente num deserto. Mas, pastor, é só coisa negativa? Não, mas temos essa história que temos que reconhecer e admitir. E por isso estamos ali. Não estamos por acaso nesse continente. Estamos ali porque hoje, estou convicto, se o apóstolo Paulo vivesse hoje, e se aquele varão da Macedônia aparecesse a Paulo outra vez, diria a mesma coisa: passa e ajuda-nos. Diria a mesma coisa, como disse a Paulo: passa a Macedônia, província romana da Europa, passa a Europa e ajuda-nos. Porque a Europa precisa de um avivamento, precisa de um retorno à palavra. Está acontecendo coisas boas, sim. E agora me refiro mais uma vez a Portugal e a Espanha, aqueles números pequenos que falei há pouco, 1,2, 1,3. Só que dizem os entendidos, teólogos e missiólogos, que a igreja em Portugal e Espanha, de 70 até 2020, triplicou o número de igrejas, triplicou o número de membros. Porque antes éramos 0,3, 0,4. Hoje somos 1,2, 1,5. Parecendo pouco, tão pouco, mas há um crescimento expressivo para os números anteriores, tanto em Portugal como na Espanha, especialmente para a glória de Deus. A igreja pode viver momentos de um deserto. E podíamos dizer que essa história de deserto
tem aspectos negativos e aspectos positivos. Nos faz reconhecer a nossa fragilidade humana, nos faz reconhecer que desse lado nós somos poucos, e nos faz dobrar nossos joelhos, levantar nossos olhos aos céus e clamar e pedir o socorro divino para que a chama não desapareça e para que a igreja não feche as portas, abra as janelas, olhe para o mundo. É o que está acontecendo levemente, mas está acontecendo no continente europeu. Continue orando por Europa. Aqui vejo várias bandeiras, inclusive ali Portugal e Espanha. Orem por Portugal e Espanha e olhem por toda a Europa, porque esperamos que volte a ser aquele continente que Deus usou de forma muito especial, através de homens e mulheres, como nós também, igrejas como nós também, despertadas, que buscaram a agenda divina e foram fortalecidos por esta agenda divina. Terceira verdade que queríamos aqui lembrar. Nenhuma igreja do caminho deve perder a sua identidade com Cristo. Por que este último detalhe? Nenhuma igreja deve perder a sua identidade. Podíamos falar aqui um ponto final da frase. Nenhuma igreja deve perder a sua identidade. Ponto final. Não. Está incompleta a frase. Porque a nossa principal identidade não é com a nossa denominação. A nossa principal identidade não é com a igreja instituição. A nossa principal identidade é com a pessoa de Jesus. A igreja é dele. É o corpo dele. Quem é o cabeça? Ele. Vivemos hoje um momento em que há muitas pessoas identificadas com a igreja instituição. Muito bem, isso faz parte do processo divino, pertencermos à comunidade e ali crescermos juntos, nesse ambiente fraterno, amigo, de convivência uns com os outros, excelente projeto divino, onde podemos crescer espiritualmente, mas nesse contexto precisamos manter a nossa identidade com a pessoa de Jesus. Tenho encontrado pessoas que saltam de uma igreja para outra, buscando uma igreja que esteja de acordo com a sua maneira de ver e com a certa identidade. Uma observação crítica, diria, no ponto positivo, esta pessoa está equivocada. Porque em qualquer igreja que você estiver, a sua identidade deve ser com a pessoa de Jesus. Porque essa relação vertical é a mais importante do que a linha horizontal. Esta linha também é divina. Este projeto estar juntos também é divino. Esta comunidade também é um projeto divino, mas a linha vertical não se pode perder de vista. Não se pode esquecer. Ela é essencial, ela é vital, esta comunhão permanente com o nosso cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma vida cristocêntrica, centrada nele. E Paulo explica isso muito bem. Paulo é aquele autor que Deus usou para dar uma palavra de edificação a várias igrejas, Corinto, Roma, Tessalônica, todas aquelas cartas que têm a beleza, e cada uma tem a beleza singular. E quando Paulo escreve na sua carta aos Gálatas, não vivo mais eu,
Cristo vive em mim, Ele está mostrando a sua identidade. A sua relação vertical. Me parece que este é um ponto vital hoje. Com tantas agendas que temos por aí, com tantos modelos de igrejas que temos por aí, gostaria de dizer, esta identidade deve ser observada, mantida, preservada, alimentada. Não podemos perder a nossa identidade com a pessoa de Jesus. É esta que nos dá a garantia da vida eterna. É esta que qualifica a nossa vida aqui neste mundo. Esta relação com a videira verdadeira é que resulta em frutos. É esta relação com a videira que nos traz vida. É esta relação com o Cristo que nos alimenta e nos fortalece em qualquer momento de nossa caminhada. E se essa igreja está aqui hoje, tenho certeza, aqui muitas pessoas que passaram por esse deserto, por os problemas que essa igreja viveu e que outras vivem ainda, a relação com Cristo foi o ponto central, que alimentou, que fortaleceu, que levantou o ânimo naqueles momentos de desânimo, de fraqueza, de lutas. Olhe para cima, ali tem aquele que é a cabeça da igreja, e esta relação vertical manteve esta igreja. E mantém, continua mantendo. Pensamos, por exemplo, num país como a China. Quando entrou Mao Tse-tung e começou a fechar as igrejas e transformar os templos em edifícios públicos, quando os missionários foram mandados embora, aparentemente a igreja desapareceu. Aparentemente. E não desapareceu porque, no meio de todo aquele contexto de perseguição e morte e ameaças, havia pessoas, número expressivo naquela época, que mantinham a sua comunhão vertical com o Cristo, a sua identidade com Ele, não se calaram, continuaram no seu testemunho. E o que temos hoje na China? Um país, mesmo de um regime opressor, com não milhares, milhões de pessoas crentes como nós aqui, igrejas não com a liberdade que nós temos aqui, às vezes escondida, mas vivendo a vida cristã de forma singular, exemplar para todo esse mundo livre que temos. Nos faz até inveja às vezes. Por isso, irmãos, esse último ponto sobre esta identidade com a pessoa de Jesus é uma marca que nós não podemos perder. John Stott, em um dos seus livros, comenta as várias marcas que a igreja tem tido na história. Ele faz uma relação de 4 ou 5 marcas, por exemplo, a doutrina, a fé, o ardor missionário, marcas importantes. Mas eu, com muito respeito a John Stott, eu diria, não podemos esquecer desta relação e nossa identidade com Cristo, que é uma marca fundamental. Fundamental. Que cada igreja e cada pastor e cada pessoa tenha esta relação vertical com Cristo, essa identidade, como aconteceu em Antioquia. Recordando o capítulo 13 de Atos, Lucas contando a história daquela igreja, disse ali, pela primeira vez, os membros da igreja de Antioquia foram chamados de cristãos. Em outras palavras, pequenos cristos. Pequenos cristos, representados em Antioquia. O povo de fora viu
O povo de fora deu este nome para eles. Não foi de dentro para fora, foi de fora para dentro que veio o nome de cristão. O povo, vendo como viviam os irmãos em Antioquia, disseram: esta gente tem uma identidade com a pessoa de Cristo. E aí nasceu este nome cristão. Concluindo, porque o culto hoje está sendo longo, concluindo, queríamos recordar 3 palavras. Primeiro, não é por acaso. Não é por acaso que você está aqui, comemorando 50 anos dessa igreja. Não é por acaso que eu estou aqui, com minha esposa, participando dessa festa. Não é por acaso que você é membro de uma igreja de Cascavel ou de alguma outra cidade. Não é por acaso. Fazemos parte de um projeto divino. Você estava na agenda, você está na agenda de Deus. Todos nós que passamos uma experiência de conversão, fazemos parte da agenda divina. Não é por acaso. Segundo, passar pelo deserto. Deserto pode ser de toda a comunidade, deserto pode ser no ministério pastoral. Eu creio que os colegas têm experiências, como eu tive também, momentos de deserto na experiência ministerial e na vida particular de cada membro, de cada família. Há desertos. Há momentos em que o amor se esfria. Há momentos em que perdemos o entusiasmo da vida cristã. Há momentos em que os problemas são tantos que centramos a nossa atenção nos problemas e esquecemos o que Deus pode fazer no meio dos problemas. Experiências vividas de um deserto. E podemos ter passado, podemos estar passando e podemos ainda passar amanhã ou depois. Deserto faz parte de uma vida cristã. E o último seria este, para pensar: identidade com Cristo. Esta verdade eterna que nos faz membro deste corpo divino e humano ao mesmo tempo aqui na terra, recorda que nossa relação vertical com Cristo é a força da igreja no mundo. Onde cada crente brilha como luz, vive como sal. Portanto, uma pessoa ativa dentro da sociedade. É esta igreja que Deus está olhando com muita satisfação, vendo pessoas que estão brilhando como luz, vivendo como sal, neste mundo com tantos problemas morais, vivendo como sal da terra. Esta identidade com o projeto divino e com a pessoa de Cristo marca a história, este momento presente, e identifica também quem vai estar depois, no momento seguinte, que é o nosso futuro. Irmãos, queremos, portanto, estimular esta querida igreja a continuar a sua caminhada, porque a agenda não parou. A agenda não terminou aqui. A agenda divina termina nesta terra, no momento em que esta igreja for arrebatada, ou no momento quando nós partimos para a eternidade. Aí a agenda humana desaparece. Mas até lá, olhe para aquele que é autor e consumador da fé. Como fizeram nossos irmãos no passado. Aqueles que foram levados para o Coliseu de Roma,
aqueles que foram apedrejados como Estevão, aqueles que foram queimados pela Inquisição, por exemplo, Policarpo, que na última hora disse a alguém: negue a Jesus, abandone a sua fé, e não vai acontecer nada com você agora. E Policarpo responde: como? Como eu teria coragem de fazer isto? Diante do meu Senhor, que tem sido fiel comigo, eu vou negá-lo nesta hora? Não. Não. E assim como aquele homem, Policarpo, centenas e milhares de mártires em toda a história do Império Romano, desde o século I até o século IV, até a época de Constantino, ali termina esta fase de perseguição contra a igreja. Foram milhares e milhares de homens como este homem, Policarpo, que não negaram a sua fé. Não temos aqui perseguição, aqui, não temos ameaça de morte, temos total liberdade, mas há outros problemas e outras ameaças que querem perturbar a vida da igreja. Sobre isso falaremos depois. Que Deus abençoe, irmãos, e nos ajude nesta caminhada. Podemos orar nesse momento? Quem sabe pensando que podemos orar para recordar que não estamos aqui por acaso. E para dizer se no seu coração há um sintoma de deserto, Deus quer dizer desta noite ao seu coração: esse deserto amanhã ou depois terminará. Continue caminhando, avance, porque esse deserto é temporário, passa. E quando passar, você vai sentir a alegria, a conquista de uma vitória, de uma experiência que acrescentou algo em sua vida, como tem acrescentado na vida de muitas igrejas no mundo que hoje estão passando por deserto. E não perca jamais a sua identidade com o Senhor Jesus. Amém? Podemos orar? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse precioso momento de celebração na vida e na história desta igreja. Senhor, muito obrigado pela vida desta igreja, pelo tempo de sua existência até aqui, pelos pastores que aqui estiveram servindo esta igreja, pelos membros que já partiram, pelos membros que representam o fruto desta igreja, da formação de novas igrejas, por toda a história linda desta igreja. Louvamos o teu nome e queremos, Senhor, recordar a tua presença no meio do teu povo, a tua mão estendida para continuar abençoando a vida desta igreja e usando esta igreja para a glória do teu nome. Senhor, estimula-nos, anima-nos, fortalece-nos, ajuda-nos a continuarmos esta caminhada firmes, decididos, vinculados com a pessoa de Jesus e mantendo, portanto, a nossa presença marcante, vibrante, atuante neste mundo como igreja do Senhor. Abençoa esta igreja nesses 2 dias de comemoração e abençoa a vida de cada irmão que está aqui presente hoje, renovando a sua vida espiritual, fortalecendo a sua caminhada contigo e abençoando e usando também cada um para a glória do teu nome, no contexto de Cascavel, no contexto do estado do Paraná, no contexto deste país e quem sabe também de outros países. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente.
É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.